Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida. Estamos hoje aqui com os nossos co-hosts, professor Juanito Pablito. Fala aí, pessoal, mais um podcast. A gente vai continuar conversando, Sequência do podcast da semana passada. Ótimo, estamos novamente com a nossa musa, queridíssima professora Pia Zambrano. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aí do Pode Revalidar, dando continuidade à nossa série de episódios sobre a prova. Ótimo, então como a Pia e o Juan já falaram, a gente vai agora para o nosso segundo episódio. Se você ainda não assistiu, volta aí um capítulo e assiste o da semana passada. Porque a ideia aqui é gerar um contexto geral e realmente desmiuçar para vocês entenderem todos os pontos da prova. O episódio anterior a gente falou sobre a primeira fase, sobre inscrições, sobre como fazer, sobre processos liminares, cronograma, organização, parte financeira, sobre tudo. E hoje a gente queria falar um pouco sobre a prova em si. Então vamos falar um pouco sobre a prova da primeira fase, um pouco sobre a prova da segunda fase. Podemos abordar também aqui um pouquinho sobre como preparar de maneira mais objetiva, um pouquinho mais completa. Vamos começar. Juan, conta pra gente então como que é essa primeira fase, do que ela é composta, como que funciona a prova. Explica um pouquinho pra gente. Então, gente, a primeira fase, é uma prova 100% escrita, que conta 100 questões objetivas e 5 casos clínicos que vêm a ser a prova discursiva, tudo no papel. Essa prova acontece em um dia só, então vai ser um dia bem cansativo, geralmente bem sendo sempre os domingos, então tem o período da manhã, onde você tem 5 horas para fazer a prova objetiva, 100 questões objetivas, opções múltiplas, e depois tem uma pausa, acredito que é de 1h30, máximo 2 horas para você conseguir almoçar, aí você entra para mais 4 horas da prova discursiva, que geralmente você não ocupa as 4 horas, ocupa umas 2h30, 3 horas. Boa. Então, normalmente, a primeira fase, ela é realmente ao domingo, das 8 a 1 hora e das 3h30 às 7h30. Então, normalmente tem uma pausinha ali de umas 2 horas, 2h30. Que realmente, a prova começa normalmente 3h30, se eu não me engano, mas o portão abre 2h30, 2 horas, então você tem que entrar com um pouquinho de antecedência. 1 hora antes sempre abre. Boa, perfeito. E Pia, o que você pode falar um pouquinho mais sobre essa prova da primeira fase? Bom, a prova da primeira fase, quanto ao padrão de questões, eu acho que ela vem mantendo um padrão bastante similar, principalmente na cirurgia. Eu não posso falar 100% das outras áreas, mas da cirurgia a gente vê que fazer provas antigas é fundamental. Então, isso é a base do sucesso também para ser aprovado na primeira fase. Outra coisa importante é a parte discursiva. Então, acho que são 5 questões discursivas, uma questão de cada grande área. Claro que sempre há surpresas, então as pessoas esperam que se mantenha um padrão, mas é muito difícil em apenas 5 questões. Mas o tipo de correção a gente vê que vem ficando muito mais organizada. Hoje em dia, cada subitem tem um valor de pontuação bastante alto. Então, eu acho que essa questão de você treinar como escrever, como responder, faz toda a diferença aí. Você tem que ter uma preparação também focada na prova discursiva. Muita gente dá importância apenas para a parte objetiva, deixa ali a discursiva para estudar 2 semanas antes da prova e não dá tempo, Então, eu acho que basicamente isso. A parte discursiva também tem suas surpresas. Muitas vezes é um tema que caiu na objetiva que acaba sendo colocado na discursiva e são 50 pontos que vale nessa parte são fundamentais para aprovação. E ainda continua sendo somatório. Então, 100 pontos a parte objetiva, 50 pontos a discursiva. E ali existe uma média que a cada edição acaba mudando um pouco aí de qual que é a nota mínima para ser aprovado. Boa. Ótimo, Pia, fez um overview aí excelente. E um ponto importante é que, por exemplo, na última edição, a nota de corte foi 102,5, se eu não me engano, algo em torno disso. E era impossível você aprovar só com a prova objetiva. Então, você tem que se preparar de maneira adequada para a prova discursiva, porque se você não se preparar, vai ser a prova mais difícil, mas se você souber se preparar, pequenas dedicações, 30 minutos diário,
1 hora diária de estudo para a prova discursiva, eu tenho certeza que você vai muito bem na prova discursiva e vai ser a prova mais fácil. Tá? Isso é muito importante vocês lembrarem e entenderem. É uma das bandeiras que o Mundo Revalida vem levantando nos últimos anos e eu acho que a gente realmente revolucionou nesse aspecto. Muita gente não se preparava para a prova discursiva e não era culpa deles, é porque realmente ninguém pensava, né? Ninguém se dava o trabalho de focar na prova discursiva. É uma dor do Revalida, algo bastante específico do Revalida que não tem na residência médica. Então a galera negligenciava, dava um curso ali de prova objetiva e se vira. Exatamente. Antigamente, né, a pessoa ia sem saber praticamente nada, tipo assim, caía meio que de surpresa essa prova discursiva, desculpa. E eu sinto, né, desde que a gente começou a abordar um pouco mais dessa parte discursiva, que a gente é pioneiro nessa área, sinto que as chances da pessoa revalidar aumentaram um pouco mais, né, Vi? Com certeza. É outra conscientização, né, Juan? Então, assim, o Discursiva Master é um curso extremamente completo, algo que todo mundo que faz chega muito preparado para a prova, mas mesmo quem não faz o Discursiva Master, pelo menos só da gente falar tanto da prova discursiva, ele já teve algum cuidado e se preocupou com a prova discursiva, né? Isso daí é um ponto importante, que, assim, só de você pelo menos pensar é muito melhor do que você não saber que tem, exatamente. né? Ir às cegas. Às vezes, assim, a gente, durante a lives, a gente entrega conteúdo gratuito, entrega dicas, né? Que bem ou não ajudam as pessoas, né? Já vão um pouco mais preparadas. De como responder uma prova, uma pergunta da discursiva, exatamente o que você tem que responder, o que você não tem que responder. Isso já faz um diferencial para mesmo quem não comprou o curso. Boa, excelente. Então a gente já explicou como é que funciona a prova, já falou um pouquinho sobre a nota de corte, né? Que varia conforme passam os anos. A última foi a mais alta, né? Que a gente tem aí nos últimos anos, foi 102 e alguma coisa. Então tem que se preparar. Eu sempre brincava nas aulas que você tinha que focar 100 pontos. Agora não dá mais para focar nos 100 pontos, tem que focar um pouquinho aí 105 pontos, né? Para você ir tranquilo. Mas acho que uma coisa interessante seria a gente abordar também quais são as diferenças gerais aí entre as questões objetivas de uma prova de residência e uma prova do Revalida. Gostaria de falar, Pia? Bom, eu acho na parte objetiva, né? Eu acho que depende muito da prova de residência, porque no Brasil a gente tem inúmeras provas, né? Desde aquelas menos elaboradas, outras mais elaboradas, umas que respeitam um padrão de prova, né? A cada ano que passa, outras que parece que cada ano é uma pessoa diferente que faz a prova. Mas eu acho que as provas, a questão do Revalida, ela é muito parecida com as grandes instituições. Há muitas questões parecidas com a prova da USP, com a prova da Unesp, Unicamp, são questões baseadas em casos clínicos. Então, dificilmente você vai achar uma pergunta muito direta na prova do Revalida. É sempre um caso clínico de médio a extenso ali, onde você tem vários dados sobre o paciente e você tem que escolher a melhor resposta para aquele caso. Então, essa prova pede de você um raciocínio clínico bem feito, você tem que usar o que você tem de teoria e desenvolver em cima daquele caso clínico. Então, eu acho que essa é uma das características principais da prova, não tem questão direta. Tudo conta uma historinha antes ali, você tem que saber interpretá-la. E acho que alguns alunos, candidatos que chegam até nós, né, para começar a preparação, eles se enrolam muito nisso, né? Eles pecam de achar que tudo é pegadinha, de que porque Perfeito. O texto é muito extenso, talvez não é aquilo. E muitas vezes a resposta é a mais fácil de todas. Mas essa questão de você tem que ler um pouco a mais, eu acho que pesa um pouco para os alunos. E por isso que a gente martela tanto que o quão importante é você assistir uma aula onde essa aula tenha inúmeras questões, né? A gente resolve com vocês as questões. Eu acho que esse método de estudo ajuda muito, principalmente para a prova do Revalida. Boa, isso é um ponto importante. A gente acredita muito no estudo dirigido, o estudo focado em questões, tanto que todas as aulas têm praticamente todas as questões daquele tema que caíram no Revalida. Mas acho que um ponto crucial aí para você entender que a prova de residência e a prova do Revalida é diferente. Então, assim, lógico, as duas são provas de medicina em geral, mas são várias coisas diferentes. Então, várias nuances. Então, desde
tópicos abordados. Então, assim, às vezes até o mesmo tópico é abordado no Revalida e na residência. Só que a profundidade é exatamente diferente, completamente diferente. Então, um vai cobrar profundidade, às vezes, muito profunda em alguma coisa. Por exemplo, câncer de bexiga cobra no Revalida, às vezes câncer de próstata, o tratamento. Isso, às vezes, não cai na residência médica. Não nessa profundidade. Mas, às vezes, também no Revalida, não vai cobrar imagem da cirurgia, uma peça anatômica, alguma coisa assim, que às vezes cobra na residência. Sim. Então, é importante entender que, às vezes, os assuntos podem ser coincidentes, mas a profundidade de cada um é muito diferente. Varia muito. Outro ponto importante... Desculpa, Juan. Só para complementar. Outro ponto importante é que o Revalida, ele é uma banca específica para o Revalida. Então, várias provas de residência têm bancas semelhantes. A do Revalida não. É uma banca específica preparada para o próprio Revalida. Outro ponto importante em relação ao Revalida é a referência bibliográfica. É a prova que mais utiliza o Ministério da Saúde. Então, a principal referência bibliográfica do Revalida é o Ministério da Saúde. Para residência médica, utiliza-se muito guidelines americanos, europeus, sociedades brasileiras. Então, tem essa nuance também. E a própria faculdade, né? Então, e a própria faculdade, a instituição que está aplicando. O livro base, da base da própria faculdade também é muito utilizado para as provas daquela faculdade em específico. Então, desculpa, Juan, te cortei, diferente. Perdão. Não, imagina, Vini. E exatamente, com isso a gente não quer... O que eu queria falar era que com o que você tinha falado, não quer dizer que a prova do Revalida não se aprofunda, né? Não é que a prova do Revalida é mais fácil ou menos aprofundada. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem temas que são cobrados de forma mais superficial na prova de residência e que o Revalida aprofunda mais, né? Inclusive, tem uma questão que o prova do Revalida gosta muito e que eu acho que a residência não gosta muito, é esse tema, Pia, que você pode me ajudar, para os estagiamento de câncer de próstata, aqueles plaquinhas, como que chama? Os Gleason, escala de Gleason. Não, é a classificação de Gleason. Gleason, mas, essa aí. Não, o INEP cobra, mas assim, cobra só para você saber qual é o próximo passo para aquele paciente. Então, ele vai te dar um resultado e você vai ter que dizer se esse paciente tem o diagnóstico ou não. Basicamente, é até aí a questão. De próstata, um exemplo bom basicamente, eles cobram que você nunca tem que indicar rastreio, né? Porque o que manda na prova do Revalida INEP é o Ministério da Saúde, diferente da Sociedade Brasileira. Então, na prova de residência, provavelmente vai indicar rastreio. E aí, ele vai te pedir, talvez, na prova de residência, as diretrizes da União Europeia ou da Sociedade Americana. Então, cada uma tem uma diferente. E quanto neoplasia, basicamente isso. E estadiamento, né? Que eu já vi questão de... Mas não TNM em si, né? Ele pergunta... bom, agora que a gente tem um paciente com diagnóstico, a idade é uma expectativa de vida maior de 10 anos, quais são... de alto risco, quais são os exames que eu vou ter que pedir para esse paciente? Então, aí ele pede cintilografia, tomografia, etc. Mas nada além disso, né? Já na residência, a gente vê, talvez, complicações cirúrgicas... coisas um pouco mais específicas, diferente, né? Mas, por exemplo, assim, até para frisar, né? Para ninguém achar que a prova do Revalida é mais fácil. Por exemplo, tem alguns temas que nem são cobrados na residência médica. Por exemplo, políticas indígenas. Exatamente. Eu duvido que tenha algum curso que cobre isso. Mas o mundo Revalida traz. Por quê? Caiu 1, 2 questões na prova objetiva. Cai muito. Todas já as caiu na prova prática. Então, assim, isso é importante. A gente sabe as nuances. Então, se você... não vou estudar porque cai pouco. Não, mas vai ter uma aulinha ali, não é uma aula de 3 horas. É uma aula ali na profundidade ideal, o conteúdo que você precisa saber. É o que a Pia falou, cai vários tipos de políticas, né? Várias políticas das pessoas privadas da liberdade, políticas indígenas. Hoje em dia se fala muito da comunidade aí LGBT. Então, assim, o tempo inteiro a gente vê que a prova, na parte da preventiva, é super atualizada, né? O que você ia falar? Não, exatamente, né? E, inclusive, a gente fez um curso o curso Práticos, que a gente abordou 9 dos 10 temas. O único tema que a gente não abordou foi aquele de políticas indígenas. Que tinha sido abordado. Mas tinha sido abordado na primeira fase. E então, no curso prático anterior, né? Quem tinha estudado com a gente no Rota e passou e prestou a segunda fase, conseguiu validar essa citação. Tinha um pouquinho de bagagem. E o que ninguém abordou. Nunca tinha sido abordado.
trazendo ainda esse insight da segunda fase, até para a prova discursiva, é assim, a prova objetiva são 100 testes. Então, a probabilidade de a gente acertar ali 80%, 90% do que cai é muito alta. Então, o nosso curso extensivo, ele abrange praticamente 100% das provas objetivas. A prova discursiva são 5 questões. Então, é difícil você saber exatamente qual que é o tema que vai ser cobrado. Então, com o nosso curso completo, eu tenho certeza absoluta que com o Rota da Aprovação você vai ser abordado as 5 grandes áreas que tá caindo. Mas o mais importante que eu quero é que vocês saibam como responder, como extrair do texto. Isso é importante, porque às vezes você não domina completamente o assunto, mas você sabe extrair a resposta do próprio texto. E isso cai demais. Caiu em questões do POCs, caiu em várias questões de ATLS, questões de violência sexual. Então, assim, é importante vocês saberem extrair do texto. E a mesma coisa para a prova prática, que a gente fala muito. Mesmo que você não saiba aquela estação, tem ali 50% a 60% da estação que dá para você pontuar e fazer ali o básico, mesmo sem saber o diagnóstico e a conduta, né, Pia? Exatamente. A prova prática, assim, é uma vertente um pouco diferente da prova de residência também. Eu acho que é uma prova muito mais estressante, mais difícil. 2 são dias, estações mais 10 longas, minutos. o dobro de tempo, o dobro de número de estações. É uma pressão diferente, né? E você precisa saber muito mais sobre aquele tema. Eu acho que para a prova de residência, às vezes são 2 questõezinhas ali muito bem direcionadas. O avaliador já te entrega um impresso onde ele diz qual é tal coisa e por que tal coisa. E você tem que responder apenas isso. E pronto, entendeu? Acabou a estação. Agora a prova... E é uma pressão diferente, né, Pia? Diferente. Prova de residência tem 1 milhão de provas, entendeu? Tem prova de residência que nem tem prova prática. Você já pode trabalhar, agora, do Revalida é uma carga muito emocional. Então, tanto que a gente pega muito nessa parte emocional, a gente trabalha muito com os nossos alunos a parte emocional, que é um dos grandes diferenciais, né, Juan? Exatamente, né? Porque assim, quando você vai prestar a prova do Revalida, você sente meio que você está indo para o matadeiro, né? Você está aí no caminho da morte. E horrível, né? É horrível, né? E, inclusive, antes disso, né? Muitas pessoas, não sei, não é por maldade, mas às vezes as pessoas não entendem que um processo de entre uma prova e outra demora bastante, né? Porque mais ou menos são 6 meses, né? Então, o pessoal te cobra muito, né? As famílias perguntam, os tios perguntando, aí, quando que é a prova? Você está estudando, não sei o quê. Ou aquele papo de, não, é só estudar. Então, tipo assim, você sente uma pressão gigantesca. Agora, bem, que você tem 3 tentativas, mas você quer passar direto, né? Você quer passar direto e ataca um pouco, né, a ansiedade. Mas no dia da prova, isso que a gente trabalha muito na ansiedade do aluno, né? Com as mentorias de final de semana, o curso presencial. A gente tem alunos, né, que inclusive choraram durante o nosso curso presencial, né? Da ansiedade que eles sentiram. Mas atualmente foram aprovados, né? Já tá com CRM, Já tá com CRM, eles falam assim, Juan, senti muita ansiedade no curso presencial, aquele simulado que vocês fazem, mas no dia da prova senti ansiedade, mas já tá meio que preparada para essa ansiedade. Então não chorei, foi mais tranquilo para mim, mas sempre tem um pouquinho sempre vai ter um pouquinho de ansiedade. O que a gente trabalha é que para que essa ansiedade seja a menor possível, né, Vi? Não, com certeza. A parte psicológica aí é um ponto crucial para a primeira fase, para a segunda fase, é algo que vocês têm que se preparar. Uma coisa interessante aqui que eu queria falar é um pouco sobre a primeira fase de novo, né? Que a primeira fase é o grande gargalo. Então, vamos pensar aqui num montante de 100 pessoas, vai já cair ali 85%. Então, passa ali, vai passar 15%. E aí, na segunda fase, ainda vai cair mais, e vai aprovar entre 3% a 7% das pessoas. Exatamente. Então, o primeiro funil é a primeira fase. Gasta energia, se dedica, que é onde você precisa aprovar. Porque passou a primeira fase, aí dá para você ter mais um tempinho de pensar para a segunda fase. Outro ponto importante que eu queria falar, Juan, você acredita que tem como aprovar no Revalida sem nenhum suporte, sem nenhum curso? Você acha que, assim, formou, estudar por conta, tem como aprovar? Cara, eu acho que assim, até daria, mas não conheço ninguém que não fez nenhum curso e conseguiu passar na prova do Revalida. Praticamente eu colocaria meio que impossível. O que você acha, Pia? Cara, eu acho que são perfis de pessoas, né? Eu acho que, logicamente, existem aqueles casos extremos em que a pessoa faz milhões de coisas ao mesmo tempo, não pega nenhum curso e aprova, porque se organiza, pega material,
gratuito, material da faculdade, mas assim, você vai demorar muito mais tempo em conseguir se organizar. As chances de aprovação, logicamente, são muito mais baixas. Mas assim, de que há poucos casos que talvez tenham conseguido, eu acredito que sim, mas acho que é quase missão impossível, assim, sinceramente. Eu concordo plenamente. Eu acho que deve ter algum caso. Concordo que eu também não conheço ninguém. Eu conheço gente que, inclusive, veio aqui no podcast que não fez nenhum curso, mas fez pelo menos um premonições. Sim. Que, na verdade, ali é uma enxurrada de conhecimento. Isso daí, assim, não é aconselhado, mas pode ser que aconteça. Pode ser que você aprove. Mas acho que sem nenhum curso, você tem que ter um autocontrole muito grande. Você tem que ser muito organizado, tem que ter uma bagagem teórica muito grande, tem que ter alguma estrutura de questão. Não tem como você fazer... Sem questão, acho que é praticamente impossível. Acho que se a pessoa estudar só por conta, sem fizer questão, não tem como. Agora, se a pessoa fala assim, não tenho condição nenhuma, eu preciso aprovar, gente, não tenho o que fazer. O que eu faria? Eu tentaria consumir o máximo de conteúdo na internet. Então, por exemplo, seguir o Mundo Revalida, que a gente libera um monte de coisa de graça. Faria uma organização ali de hot topics durante o seu estudo. E assim, se tivesse pelo menos o dinheiro para comprar por exemplo, um Medtask, compraria pelo menos um Medtask ali. Um banquinho de questão, banco de questão para você praticar. Não tem dinheiro para banco de questão? Cara, então procura questão na internet. Então vai lá. O diferencial que seria de ter um banco de questão, às vezes faz um esforço para conseguir diferencial, banco de questão. Muito diferente. Pelo menos você ter comentadas, né? Porque você pode ter as questões. Organizar, né? Assim, você consegue organizar, se estruturar, simular. Não, a gente fala o estudo ativo, né? O estudo com banco de questão. Que você às vezes não sabe a resposta, ou ficou com dúvida dessa resposta. Você vai, pega o comentário e você vai estudar com o comentário. Porque o comentário está explicando por qual o motivo da questão ser a resposta A. Eu não sei como as pessoas faziam para provar no Revalida sem o Medtask, cara. Antes do Medtask, eu não sei como que eles... Não, brincadeira. Mas o Medtask, na verdade, ele ganhou uma cara nova, uma versão nova. Então, ele tem o Medtask para a primeira fase e o Medtask para a segunda fase, né, Juan? Conta um pouquinho o que você tem recebido de feedback aí, qual que é o grande diferencial do nosso banco de questão e da nossa área de treinamento para prova prática. Cara, então a grande maioria estuda apenas por um banco de questão e um jeito que eu gosto de fazer eles é utilizar um caderno dos erros. Então eles vão anotando os erros e a única forma de você saber desse erro, de anotar aquelas coisas que você errou, é sabendo, tendo um comentário, né? E isso daí é para a primeira fase. Agora, para a segunda fase, é completamente revolucionado, né? Esse novo Medtask que a gente lançou esse ano chegou para revolucionar o mercado, porque praticamente não só você consegue treinar checklist, mas também ele vai te falar praticamente onde você está errando e o motivo para você ficar de fora da prova do Revalida. E é uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos. Isso daí, o Medtask da segunda fase, está aí, essas métricas estão aí para te ajudar e te avisar, te alertar, né? Te alerta onde que você vai perder pontos, onde que você vai ficar de fora da prova, vai ser reprovado por causa dessa grande área. Então você consegue analisar, por exemplo, se na preventiva você está tirando, sei lá, 70%, 50%, 30%, você já sabe que preventiva é sua debilidade. E não só apenas isso, como também geral te fala qual que é a área específica do checklist que você está perdendo mais pontos. Qual a categoria, né? E não só apenas isso, por que eu acho que é importante? Também te fala de cada grande área. Por exemplo, na ginecologia, você pode estar indo super bem em tudo, mas exame físico você está perdendo mais pontos. Então você já sabe que seu ponto fraco da gineco é o exame físico. Agora, se você vai para a pediatria, provavelmente seu ponto mais alto é exame físico. Então não é só tô errando o exame físico, eu tenho que estudar todos os exames físicos. Não. Vai lá na pediatria, provavelmente você está perdendo mais pontos na conduta. E você consegue identificar seus pontos fracos de cada grande área, você reforçando esses pontos fracos, você começa a melhorar eles, praticamente não vai ter problema no dia da prova. Então é isso mesmo, Juan. O nosso banco de questão da primeira fase, que é um banco bem completo, o Medtask, ele traz muita tecnologia, muita informação, bem específico para o Revalida. Os resumos, na verdade, os comentários são muito completos, mas para a prova prática, eu ouso dizer aqui, talvez muitos possam falar que eu estou sendo maluco, mas não, é com muito bom senso em falar que é a plataforma com mais tecnologia, com mais inteligência por trás do mundo para a prova prática.
Eu tenho certeza, porque eu não conheço nenhuma que se equipara em termos de esmiuçar, em termos de te trazer essa realidade, você poder praticar ao vivo, olhando no olho da pessoa, falando com ela, liberando simultaneamente. Parece que você tá na prova. Os resumos também. Os resumos. Então, assim, você faz a estação inteira, você é avaliado, você sabe onde você tá errando. Como o Juan falou, você faz um diagnóstico específico. Quais são os seus pontos fracos? Você consegue ver o que você tem praticado muito e pouco. E ainda no final, você conseguir revisar e estudar aquele ponto de maneira rápida e objetiva, cara, isso não existe. Não, é o mais tem pra completo, residência, tem tudo. não tem pra prova de título dos Estados Unidos, não tem pra Na nenhum lugar do Espanha, mundo. não tem nada. É só aqui no Brasil, só no Mundo Só Revalida. no MedTask. E aguardem, né? Que a gente vai chegar também nos outros lugares aí. Com essa, Já ouvi com essa falar plataforma. que o MedTask vai começar a ter inteligência artificial já. É verdade. MedTask, com muita robustez e inteligência por trás, ele já traz essa tecnologia a fundo, mas vai vir uma versão 2.0 para o próximo Revalida. Que legal. Aguardem. Realmente, né, é uma plataforma que está revolucionando. É mais completa, tem tudo integrado. Você não precisa ter um Google Meet, abrir uma ligação de WhatsApp, uma chamada. Tá tudo aí integrado com um botão, tudo mais prático. Então você, antigamente, para estudar um checklist, provavelmente você ia demorar para fazer tudo que você conseguiu fazer no MedTask, provavelmente ia demorar uns 40 minutos para montar um checklist. Então, de encontrar o checklist que você quer fazer, encontrar alguém para estudar, abrir o Google Meet, estudar o resumo, entender, procurar se ficou com alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida mais específica, você tentar procurar pela internet. Agora, no MedTask tem tudo. Tem tudo e, além disso, se ficou com alguma dúvida mais específica, você tem um grupo de WhatsApp com os professores que eles vão te responder as dúvidas. Então, praticamente, cai para 10 minutos, 8 minutos. Um estudo que antigamente você demorava uns 40 minutos. Com certeza. E você consegue metrificar até o tempo de prova que você está demorando. Até se você está demorando muito, você perceber que você tem que melhorar na velocidade. Exatamente. Não, e agora, o melhor de tudo, que você também falou, Vi, é que antigamente você não tinha como metrificar isso daí, qual que era seu ponto mais fraco, qual era seu ponto mais forte, onde que você estava errando mais. Então, para você fazer uma estatística desse tamanho, você ia demorar muitos dias, muitas semanas, anos, para entender onde que está seu ponto fraco. Provavelmente 3 tentativas iam passar e você não ia identificar qual que era seu... Provavelmente você ia identificar a grande área. Só depois que você reprovasse, né? A grande área que você está indo melhor. Mas aí, ou pior. Mas aí, exatamente, qual que é a parte do checklist, qual que é a grande área que está... Eu acho que sem a plataforma, cara, honestamente, se você treina, você não consegue nem pontuar direito, né? É difícil, né? Não, de novo, o que você falou, não sei como as pessoas conseguiam aprovar antes do MedTask. É doideira pensar, né? Bom, gente, mas acho que é isso. Considerações finais aí para preparação da prova, para como que é a prova. Alguém quer falar alguma coisa diferente? Cara, acho que o mais importante é a sua vontade de estudar. Eu acredito que assim, o mais importante é a vontade de estudar. Você não, se independente do curso que você comprar, tem que ser um curso bom, mas tem que prevalecer a sua vontade de estudar e querer passar. Uma coisa que eu sempre martelo para todos os alunos, porque eles vão e me procuram: Juan, qual que é o melhor curso para a primeira fase, para a segunda fase? Faço rota, faço só discursiva? Cara, o mais importante é que você tenha a vontade de querer passar. E aí, depois disso, organizar seu tempo e entender qual que é o curso que se encaixa mais no teu tempo. E aqui a gente está para isso, para te ajudar a encontrar, não é vender um curso, e se te vender, uma chance de você ser aprovado. É um investimento que realmente é algo que vai te levar em outro patamar, né? Pia, considerações finais? Com certeza, Vini. Eu acho que o Juan já disse tudo, né? Eu acho que tudo parte da organização. Você pode ter 1000 cursos, comprar 10 opções de cursos. Já tivemos alguns candidatos, alunos nossos, que eu mesma me coloco nessa posição. Eu era daquelas que, se eu pudesse comprar todos os que tinham no mercado, comprava. E é o pior erro, realmente, que um candidato pode cometer. Eu acho que ele tem que escolher a dedo aquele que ele mais se identifica e realmente fazer ele com 100% de consciência e com 100% de dedicação. Mas, logicamente, que o Práticos, né, tanto Práticos, o Rota da Aprovação, mas, nesse caso, o Práticos Premium, ele foi pensado realmente nisso, em cobrir todas as necessidades. Então, você não vai ter que procurar mais nada
nada fora do que a gente já tem. Já temos a plataforma, a gente tem aulas online totalmente focadas na prova prática. A gente tem uma aula que é dedicada, a gente passa 20 minutos ou até mais, dependendo do professor, falando com o aluno sobre as características do checklist daquela grande área. O meu checklist da cirurgia é diferente do checklist do João Marcelo na ginecologia. E quando a gente montou o curso, a gente pensou nisso com muito carinho, né? Porque o que adianta eu te passar toda a teoria da ginecologia se a gente não aplicar isso a um checklist já previamente estruturado? Então, esse é outro diferencial muito grande que a gente tem aqui no Mundo Revalida. Mentorias de final de semana e tantas outras coisas positivas, né? Então, eu acho que é isso. O Juan disse tudo, eu acho que depende de cada um ser aprovado e a gente tá ali para dar uma forcinha a mais nessa trajetória. Ô Pia, agora que você abriu um gancho, eu vou trazer um convidado, né, para as pessoas que já testaram vários cursos e às vezes, sabe, eles podem achar Mundo Revalida é mais um curso. Já comprou vários cursos e não conseguiu passar na prova do Revalida. Vou trazer o convidado aí, o Felipe, que ele me falou assim: Juan, já comprei todos os cursos do mercado, eu não sei o que mais fazer para aprovar na prova do Revalida. Falei, vem com a gente. E ele passou a primeira fase e já vai prestar a segunda fase. Então, ele é um de muitos, né, Juan? A gente tem vários alunos que realmente fizeram vários cursos e não tinham sido aprovados, assim. Sendo bastante humilde, eu acredito plenamente em encher o curso mais completo e mais específico, mas claro que você tem como aprovar com outros cursos também. Então, assim, é muito da sua dedicação, como você se identifica. Acredito que aqueles outros alunos que tinham feito outros cursos e não tinham sido aprovados é porque não entendeu a metodologia, é porque não se identificou, né? Porque às vezes o professor, tem conteúdo, mas ele não tem aquela didática que a gente realmente exige que os nossos professores tenham. Acho que é isso, gente. Deu para fazer um apanhado geral. Espero que vocês se motivem a aprovar, se dedicar, entender que ali o grande diferencial é você. A gente faz a nossa parte, a gente traz todo o conteúdo esmiuçado, mas quem vai sentar a bunda na cadeira e praticar é você. E o nosso curso aqui não exige que você estude 24 horas por dia, tá bom? Mas sim com qualidade e especificidade. Nunca se esqueça aí, você que está sentado e está se programando, nunca se esqueça que você aí pode revalidar.